Boa noite, alunos. Boa noite, alunos da turma de elaboração de projetos de pesquisa. Vamos aqui para a nossa sequência de nossas de aulas. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu já comecei a conversar com vocês, que é o projeto de pesquisa, só que agora nós vamos falar de tipos de projeto de pesquisa, vamos fazer uma classificação de projetos de pesquisa para a gente tentar entender como você vai descrever a sua metodologia no seu trabalho. E para descrever a metodologia tem que pensar no tipo de projeto. O que são esses projetos de pesquisa e como eles podem ser classificados, tá bom? Então, tem duas tarefas hoje, uma no começo da aula e outra lá no final. Então, assista até o final. A primeira tarefa é para ser respondida como comentário nesse vídeo no YouTube. E a segunda tarefa é lá no Classroom, enviando a classificação, tá bom? Então, o projeto de pesquisa, toda essa aula, ela tem como fonte o livro do Cooper e Schindler, Business Research Methods. Está aqui o livro, né? Ele é disponibilizado virtual e fisicamente. Então, se algum desejar comprar, ele tem a versão toda em português, que é a que eu estou usando para fazer essas videoaulas. Aqui, nós temos um roteiro que não será feito todo hoje, mas o projeto de pesquisa, uma visão geral, tem esses itens aqui. E hoje nós vamos ver essa classificação dos projetos, tá bom? Depois nós vamos ver esses estudos exploratórios, que é uma dessas classificações. Depois os descritivos e causais, tá bom? Depois vamos ter algumas questões, mas só no final, que são diferentes dessa tarefa aqui de hoje. Pois bem, o objetivo desse tópico é o quê? Falar um pouco sobre o projeto de pesquisa, mas não detalhar de uma forma geral, né? Entender o escopo de um projeto de pesquisa e ter uma ideia das opções disponíveis para adequar um projeto. Então, você pensa assim, eu não sei o que vou fazer no meu projeto. Existe uma série de opções de projeto de pesquisa. O que nós vamos ver aqui é opções. E aí você vai sempre tentando analisar qual é que você vai usar. Mas antes disso, a primeira reflexão é pensar no que eu já falei com vocês. Olhe um artigo, ver qual é o problema real e o problema científico dele. E pensar como seria o seu. Já que o seu problema real é esse, como seria o problema científico seu? Já tem aqui uma leitura complementar, que é uma reflexão sobre isso. Tem um texto que eu vou disponibilizar aqui no Classroom, na página 125 e 126 desse livro. Esse texto mostra uma conversa entre duas pessoas numa empresa que precisam apresentar um projeto de pesquisa, assim como vocês. Mas o que é legal é que esse projeto de pesquisa aqui é um projeto de pesquisa dentro de um ambiente empresarial. O que tem de diferente? Tem de diferente é que ele tem um objetivo dentro de uma empresa. Ele foi solicitado para um objetivo empresarial, mas é um projeto de pesquisa. E como aqui o livro que está sendo solicitado aqui é um livro voltado para a área de administração, ou seja, quem está dentro de um ambiente organizacional. E como vocês são analistas de desenvolvimento de software, e nós estamos num curso de tecnologia, é extremamente coerente e sensato a gente pensar na pesquisa dentro de um ambiente empresarial. E isso se assemelha ao que vocês normalmente costumam fazer, pensar no problema de uma empresa e tentar resolver, desenvolvendo uma solução. Só que aqui vocês vão primeiro fazer uma pesquisa para depois desenvolver a solução. Nesse texto aparecem vários termos, né, que nós iremos aprender ao longo desses e outros vídeos. Quando você lê esse texto, você vai ver lá umas partes em amarelo, que são várias palavras que você vai aprender ao final desses vídeos, na sequência desses vídeos, dessa disciplina. Você vai ler ele de novo e vai entender. Mas eu quero que vocês, ao ler esse texto, vocês procure o problema real, qual é o problema empresarial que está se tratando ali? Qual é o assunto daquele negócio? Que aquelas pessoas foram solicitadas para fazer uma pesquisa, né? Dois profissionais de uma empresa. E aí, qual é o assunto qual é o problema, né, empresarial? E depois vocês vão identificar, para mim, o problema científico. Pergunta que deve ser respondida na pesquisa que foi solicitada para os personagens da história. Então, existe o problema real, existe a pergunta que eles vão responder e que foi exigida por um conjunto de um consórcio de empresas, né, que exigiram essa aqui para fazer um investimento. Então, eles só vão fazer aquele investimento naquilo ali se eles tiverem o resultado da pesquisa. Olha só, como a pesquisa ela não está só no ambiente acadêmico, mas no ambiente empresarial.
A questão são só perfis diferentes que fazem isso, mas o protocolo é o mesmo. E o nível de exigência também. Então, responda como um comentário desse vídeo no YouTube, vocês da disciplina. E aí nós já vimos o que um projeto de pesquisa ele é um esquema para coleta, mensuração e análise de dados. Outra definição de projeto de pesquisa pode ser, também do mesmo autor aqui, é um plano de investigação concebido de forma a obter resposta para questões de pesquisa. Então, também já conversamos sobre isso no ano passado, né? E esse plano, né, é o esquema que o investigador fará, desde o levantamento de hipóteses ou questões de pesquisa, como nós estamos começando aqui, e suas implicações operacionais até o final dos dados. Muito bem? Mais uma definição é um plano de investigação para responder às questões de pesquisa. Esse é o mais objetivo, né? E esse plano é o esquema que o investigador vai fazer, todo o passo a passo dele. Desde o levantamento de hipóteses ou de questões, né? E suas implicações operacionais até o final, né? Até a análise final dos dados. No nosso caso aqui, o que vocês vão fazer é só o planejamento, né? Mas a execução disso aqui vai ser na próxima disciplina. Os princípios básicos de um projeto de pesquisa, ele é baseado em atividade e em tempo. Então, você tem uma atividade em determinado tempo. Ele não pode ser, não tem um tempo indeterminado. Um plano sempre baseado em questões de pesquisa. Um guia para selecionar fontes e tipos de informação. Então, esse guia aí, ó. E ele é uma estrutura para especificar as relações entre as variáveis do estudo. Então, você tem duas variáveis, se você não pensa em forma de variáveis, você tem que exercitar isso, de que sempre você tem variáveis no seu estudo ali, que você tem. Pode ser que você não aborde ela como algum outro, do mesmo jeito que um outro pesquisador, mas você tem variáveis. Essas variáveis podem ser construtos, né? Que é o quê? Que é umas definições de um termo específico da qual você ali faz parte da sua pesquisa como uma das variáveis. Né? Às vezes é um estudo de caso, você pode não ser que não tenha essas variáveis de forma explícita, mas ali tem que ter algumas definições bem sólidas exatamente do que você está tratando no seu trabalho. E um esboço dos procedimentos para cada atividade de pesquisa. Muito bem. Olha só aqui, a posição de um projeto de pesquisa. A imagem pode estar pequena, mas o que é aqui? Eu quero que você veja todo um fluxograma de uma pesquisa inteira e onde é que está o projeto. Antes de falar do projeto, isso aqui é o que eu venho falando nas primeiras aulas, né? E o que eu discuti muito nos trabalhos de vocês, que é esclarecer a questão de pesquisa. E ela vem de um dilema gerencial, que é aquela questão do problema real. Definir a questão gerencial também vem desse problema real, né? E depois você define as questões de pesquisa e refina elas. Então, o refinamento acontece ao longo da apresentação, vai acontecer quando você vai falar comigo, vai acontecer quando você falar com o seu orientador e vai acontecer quando você falar para a banca. Toda hora vai ter um refinamento disso. E depois que você, quando tem uma versão de uma questão de pesquisa, você faz o projeto, a proposta de pesquisa. E a proposta de pesquisa, você vai dizer o quê? O tipo, né? A estratégia do projeto de pesquisa. Você vai dizer o tipo, o propósito, o horizonte temporal, o escopo, o ambiente. Nós vamos ver isso aqui agora. E aí você vai escrever um projeto para coleta de dados também, um projeto de amostragem e é normal alguns fazerem o desenvolvimento logo do instrumento e um estudo piloto. Aqui no caso de vocês, é bom o desenvolvimento do instrumento já. Alguns não fazem, mas não necessariamente você precisa ter um projeto piloto. Se algum de vocês quisesse avançar já fazer uma breve coleta de dados e já apresentar para a banca aqui um breve resultado do que pode ser a sua pesquisa, seria ótimo, porque aí você já está com 80% do trabalho andado, vai ser só continuar a coleta. E seria bom para a banca poder ter certeza, porque você iria receber muitas sugestões da banca de se aquele instrumento estava feito certo, aquelas perguntas estão certas. Né? Muito bem, então esse aqui é o seu projeto de pesquisa. Coleta de dados e preparação, já é na próxima disciplina. Análise e interpretação de dados, na próxima disciplina. Relatório da pesquisa, o seu TCC, né, o seu artigo, também na próxima disciplina. Como aqui é um fluxograma para pesquisa em administração, teria uma decisão gerencial. Depois que você apresenta o relatório, alguém vai olhar aquela pesquisa e vai tomar uma decisão. Se for de uma empresa que você estiver fazendo, ela vai dizer, poxa, então vale a pena nós investirmos nisso, não vale a pena nós investirmos naquilo, é melhor nós pararmos aqui ou é melhor continuar isso.
esse trabalho. Muito bem. E aqui nós temos as categorias, a classificação dos projetos. E aqui, prestem minha atenção, nós vamos falar disso aqui na nossa aula de forma rápida e objetiva. Cada categoria dessa aqui, você tem a classificação. E no final dessa aula aqui, o que eu quero é que você pegue o seu projeto de pesquisa e exatamente faça essa classificação. Ele seria um estudo exploratório ou formal, de monitoramento de comunicação, experimental ou ex post facto. Ele é um relatório, ou ele é descritivo, ou ele é causal, explanatório ou preditivo. Ele, a dimensão do tempo, transversal ou longitudinal. Isso aqui dos artigos que vocês sugeriram, não do seu projeto ainda. Eu só quero que vocês exercitem isso antes de fazer isso com o projeto de vocês. Exercitem com um outro artigo. Se você não quiser fazer daquele que você me enviou, você manda um e diz, professor, esse artigo aqui é classificado assim, assim, assado nesses critérios aí da nossa aula. Isso é a segunda tarefa, mas ainda vou mostrar ela lá na frente. Beleza, vamos falar um pouquinho de cada um desses. Sobre o grau de cristalização em questão de pesquisa. Isso aqui, nesse tipo de projeto de vocês aqui, não vai ser necessária essa classificação para esse trabalho nosso aqui nessa disciplina, mas aqui é do que o livro ainda traz, que é bem interessante. Ele fala do estudo exploratório e do estudo formal. O estudo que nós vamos fazer aqui, de vocês, a maioria vai ser estudo formal. E qual a diferença para um exploratório? É que o exploratório, o objetivo dele é você descobrir futuras tarefas, ou seja, desenvolver hipóteses ou questões. Seria esse estudo agora que vocês estariam fazendo, coletando, conversando com pessoas. Por exemplo, se você estivesse pensando em fazer um estudo sobre o Instituto, vocês estariam aqui pensando, pô, vou falar com o Edmógenes, vou falar com alguém do Instituto, você está explorando, eu vou ler, você teve trabalho já feito sobre o Instituto, os outros colegas do curso já fizeram esse trabalho. Então, você vai explorar para que você depois construa a sua questão de pesquisa. Então, você já pode estar fazendo esse estudo exploratório aqui. Para construir esse estudo formal, que é o quê? É um procedimento preciso e especificação de fonte de dados. Aqui vocês vão fazer um procedimento mais técnico, né? Aqui você testa a hipótese ou responde à questão de pesquisa que foi levantada no estudo exploratório. Então, você, dependendo do livro que você pega, de metodologia científica, você pode ter uma outra análise disso. Mas eu quero que vocês sigam essa aqui, porque é o que é a proposta para a nossa disciplina. E como é um livro muito bem conceituado no mundo inteiro, isso, se você citar e referenciar esse autor desse livro aqui, acabou. A banca vai ter que aceitar. Método de coleta de dados. Então, como é que se classifica? Ou é monitoramento ou é um estudo de comunicação. Esse estudo de comunicação, pode ser que você veja nos trabalhos aí levantamento. Você vai fazer um levantamento. Também chama de levantamento. Mas o que é cada um desses? Monitoramento. O pesquisador observa e registra as informações disponíveis a partir de observações. O que é isso? Ele está ali vendo os acontecimentos e está só observando e anotando. Vamos ver um exemplo clássico. Contagem de tráfego em um cruzamento. Você está lá no cruzamento, um exemplo bem simples, né, para você entender. Você está ali e fica contando tipos de carro, cores dos carros, motoristas que estão num determinado comportamento, quem está com celular, quem não está com celular, você vai ali fazendo só registro, monitorando. Um estudo de comunicação, o pesquisador faz pergunta aos sujeitos e coleta suas respostas. Então, você faz uma entrevista, você faz um questionário, envia para um público e esse público responde. Então, essa é a diferença. Monitoramento, você está ali pegando os dados. Estudo de comunicação, você faz um levantamento, entrevista, questionário. Então, geralmente acontece muito no nosso caso. Vamos ver aqui um exemplo, se fosse numa empresa de manutenção de computadores. Se você tivesse uma empresa de manutenção de computadores, você poderia pensar assim, cara, a manutenção de computadores sua teria manutenção remota, né? Então, o cliente lá teve um problema, sua empresa vai lá e acessa o computador, deu problema, você vai lá e tenta primeiro consertar via acesso remoto. E aí o que acontece? Você poderia, como pesquisador, ficar monitorando todos esses atendimentos. Como é que é feito o atendimento, o que aconteceu em cada atendimento, e anota tudo. E aí você é um pesquisador e depois vai fazer um relatório de pesquisa disso. O outro seria assim, a empresa, toda vez que ela termina o conserto de um computador, quando ela entrega aquele computador consertado, ela deixa lá um questionário, um QR Code para o cliente fotografar e responder ali uma pesquisa de satisfação. Ou seja,
você fez um questionário e vai coletar aquilo ali. E aí a pesquisa vai sair daqui. Então, você percebeu, monitoramento, tira dados também, e sai dados de pesquisa. A maioria dos trabalhos que muitos pensam é fazendo entrevista, né, coletando e tal. Mas às vezes entrevistar pode ser muito difícil, então é mais fácil você fazer uma observação de informações que já estão disponíveis. Às vezes tem empresa que já deixa aquilo tudo disponível, você vai só pegar o banco de informações e vai observar aquilo ali, né? Como se você tivesse monitorado e anotado, só que já estava lá registrado. Não foi você, mas dá na mesma. Sobre o controle das variáveis por você. Então você tem estudos experimentais e um estudo ex post facto. A maioria dos estudos que nós iremos ver aqui são estudos ex post facto, ou seja, os fatos já aconteceram, é depois dos fatos. Você apenas pega o que aconteceu e faz uma análise daquilo ali. O que é um estudo experimental? O pesquisador tenta controlar ou manipular as variáveis do estudo, quando desejamos descobrir se certas variáveis produzem efeitos em outras. É muito como aqui na área da saúde. Experimento, né? Você vai muito experimento ali na área da saúde, tem bastante. Na área da química, da física. O ex post facto, o pesquisador não tem controle sobre as variáveis no sentido de manipular elas. Ele apenas relata o que aconteceu ou o que está acontecendo. É isso aqui. Então é muito comum no ambiente das empresas. A gente não faz geralmente não é comum, não quer dizer que não aconteça, mas não é comum fazer um experimento, né? Pegar as pessoas e fazer um experimento. Mas é possível? Vamos supor na área de informática. Se você desenvolve um software para melhorar o desempenho educacional de alunos. Então, você faz uma análise num questionário antes, depois bota as pessoas para usarem o software e depois faz uma análise depois. Então, o que acontece aí? Você fez um experimento antes e depois do software. Então, você pode também fazer um experimento. Né? Precisa de muito mais preparação e precisa de muito mais organização a sua pesquisa. Vamos agora falar de objetivo do estudo, que isso é comum a gente ver sempre. Quanto aos objetivos do seu estudo, aí é que você tem que pensar. Essa é a principal classificação da pesquisa, dependendo do seu estudo. E aí vamos pegar aqui um problema real. Uma determinada empresa está registrando roubos crescentes por funcionários em suas lojas, no shopping, loja independente. Então, quer dizer que está acontecendo muito roubos numa determinada empresa, tanto nas lojas dela no shopping, quanto fora do shopping. Beleza. Dependendo do seu propósito, ele pode ser um estudo informativo, descritivo, ou causal explanatório, ou causal preditivo. Quando você estiver conversando com o seu orientador, essas palavras aqui vão ser traduzidas mais ou menos assim. Aqui ele vai chamar um pouco de exploratório, porque muitos livros chamam isso aqui de um estudo exploratório, só para coletar dados ali, ver e tentar encontrar algumas perguntas, questões e tal. E aí você pode trazer um relatório, depois criar uma hipótese, uma questão de pesquisa, e depois executar um outro estudo, mas também pode parar aqui. O que é um estudo descritivo? Nós vamos ver a situação aqui de como fazer um estudo descritivo desse caso. E aqui, causal explanatório e causal preditivo, em alguns livros você vai ver explicativo só. Esses dois eles juntam em explicativo. Mas aqui ele faz uma divisão, esse autor, o que eu acho mais inteligente. Vamos ver uma situação de cada um. Nesse roubo aí, se a empresa é assim, eu quero calcular o número de roubos por funcionários que acontecem em shoppings versus lojas independentes. Então você vai fazer só uma informação. Olha, o que aconteceu aqui, os roubos que aconteceram nos shoppings foram esses, e o número de lojas independentes foram esses. Uma coisa bem simples, só informativo. Dentro do shopping, fora do shopping foi assim. Não, mas você quer fazer um estudo melhor, mais apurado. Então você pensa em um estudo descritivo. Aqui, você vai pensar em questões sobre o que, quando, onde e quando. Então, você pensa, que tipo de roubos aconteceram? Foi vestuário, entre vestuário, eletrônico e utensílios domésticos. Você vai fazer um gráfico aí com isso aí. Com que frequência? Né? Quando? Época do ano, horário, dia da semana. Onde? Plataforma de desembarque, no almoxarifado, na própria loja. Você vai lá fazendo a pesquisa e vai relatando isso. E por quem? O gênero, masculino, feminino, idade, anos de serviço, departamento, e faz um estudo descritivo, descrevendo o que, tipo do roubo, onde, quando, por quem, né, as situações. Então, esse é o estudo descritivo. E aí você pode começar a ver relações entre variáveis. A maioria dos que roubaram eram homens na plataforma de desembarque em determinada época do ano.
Então, você começa aí a ter uma relação entre variáveis. E você pode apresentar essa relação no final do estudo. Mas você quer a empresa, ela quer uma coisa mais complexa. Ela exige de você que você pense assim, não, eu quero saber o porquê. Aí é causal explanatório, também conhecido como, em alguns autores, explicativos. Ou seja, por quê? Explique por quê. Mas tem um porquê específico. A pergunta é, por que a taxa de criminalidade é mais alta no shopping A do que no shopping B? Então, é um problema, lembra, o problema real é esse, e esse aqui é o problema científico. Ou por que os funcionários roubam mais que as funcionárias? Então, você viu isso lá no estudo descritivo, você descreveu e viu isso, essa relação. Mas aí você se pergunta, por que isso acontece? Então, você vai desenvolver um estudo mais avançado. Então, estudo causal explanatório é por quê? Por que mais isso, por que mais aquilo? Mas o dono da empresa pensa assim, certo, então se eu investisse em câmeras nesse local aí, será que iria diminuir? Então agora você tem que fazer um estudo diferente para essa empresa, para ela investir isso aí e ter mais certeza do retorno. Você vai fazer um estudo causal preditivo. E aí você tem as redes neurais e a inteligência artificial faz muito isso, né? Predição. Mas não só isso, qualquer estudos mais aprofundados de regressões também fazem isso. Se o objetivo é saber se, né? Então, se a instalação de câmeras de vigilância na plataforma de desembarque e nos almoxarifados reduziria o roubo dos funcionários em lojas no shopping, reduz? Antes de eu investir, eu queria saber numa pesquisa. Então, você vai lá um estudo, analisa uma série de dados, mas muito mais dados para fazer um estudo preditivo, que é de prever se o investimento ali seria bom ou não. E aí você vai lá e faz seu estudo. Ou seja, você percebe que pesquisa não serve para o ambiente empresarial e para o ambiente acadêmico. Agora vamos falar de dimensão tempo, que é outra classificação. Então você tem transversais e longitudinais. Como é que eu sei se esse trabalho que eu estou analisando é transversal ou longitudinal? Transversal. O estudo ele é feito uma vez, né? E representa uma fotografia em um determinado momento. Então aqui você pode pensar no exemplo. Você pensou nas receitas de vendas a partir da variável custo de publicidade para uma amostra de empresa. Então você pegou o posto Piranga, o posto Trevo, posto RSA, né? E aí o que aconteceu? Você analisou o que eles investiram em marketing e o que eles tiveram de mais pessoas abastecendo lá. E com o tempo de um ano. Em um ano você fez isso. Então você deu um recorte transversal, né? Você deve dizer recorte temporal. Mas um recorte temporal menor. É um curto espaço de tempo. Isso só faz aquela coleta uma vez. Agora, o que é o longitudinais? Longitudinais são feitos várias vezes por um longo período de ano. Então, você vai coletando durante um longo tempo. Estudo da variável receita de vendas a partir de variável custo de publicidade para uma só empresa. Você poderia ser igual a outra, mas você pegou assim, vou pegar agora só o posto Ipiranga e vou pegar em 5 anos o que aconteceu no posto Ipiranga com esse mesmo investimento. Então você tem um estudo mais longitudinal. Longitudinal, sei lá, bota na cabeça, é mais longe, o negócio é mais longo. Então, certo? Então você vai começar a classificar um corte temporal menor e o outro um corte temporal maior. Sobre quanto é um ano, 2 anos, 3 anos, a partir de que momento é longitudinal? Sei lá, eu imagino 3 anos. A partir de 3 anos seriam longitudinais. Antes disso, seriam transversais. Agora vamos falar do escopo do tópico. Ou ele é um estudo estatístico ou ele é um estudo de caso. Então, dependendo, nem todos os estudos podem ser classificados assim. Pode ser que você pegue um artigo e essa classificação não dê para fazer nele. Ou outras dessas classificações, não tem problema. Vamos supor uma revisão sistemática de literatura. Você fica pensando, estudo de caso, estudo estatístico. Pode não ser nenhum dos dois. Então, o que é um estudo estatístico? São voltados para amplitude. Então, são bem amplos. Estudo de caso é para profundidade. O que é isso? Vamos ver agora. O estudo estatístico ele tenta captar as características de uma população a fazer inferências a partir da característica de uma amostra. Você analisa uma amostra grande de dados, faz estatísticas daquilo ali e faz uma inferência. Então, se essa amostra, os resultados são esses, provavelmente na população inteira vai dar na mesma. Se você faz um estudo de caso, você pensa assim, em analisar um caso, 2 ou 3, sei lá, isso aí são múltiplos casos, mas são poucos casos, e você analisa profundamente aquilo ali. Vamos dar um exemplo. Eu quero analisar todos os institutos federais do Brasil. E aí você vai
fazer um estudo estatístico disso. Quando você quer analisar só o Instituto Federal do Piauí e Campos Floriano, você tem um estudo de caso. Só uma empresa, X ou Y, você tem um estudo de caso também. Né? Então, esse detalhe é obtido a partir de múltiplas fontes de informação. Você tenta encontrar informações de entrevista com aquelas pessoas daquela empresa. Você pega os documentos da empresa. Você faz análise de literatura, análise dos documentos dela, análise com as pessoas. Você tenta juntar o máximo de informação. Por quê? Porque, geralmente, estudo de caso, eles são muito questionados sobre a validade dele, porque você está olhando só 1, 2 ou 3 casos. Quando você vai para o estudo de estatística, está usando um número de casos maior e as pessoas tendem a considerar que aquilo tem mais chance de ser considerado, vamos dizer assim, útil para qualquer caso. Se você analisar só um caso, a chance dele não ser o mesmo na situação em outro lugar é muito grande. Né? Mas o que é um estudo de caso tem grande valor? Porque ele pode quebrar toda uma teoria. Um caso só pode quebrar toda uma teoria que existia para todos os casos. Então, se você fizer um bom estudo de caso, bem tecnicamente elaborado, ele pode. Ambiente da pesquisa. Vamos pensar aqui. Você pode ter um ambiente condições reais e outra condições manipuladas. São pesquisas em condições reais, pesquisas em condições de campo. Vamos pensar aqui no exemplo que nós estamos vivendo agora. Né? Por exemplo, você vai fazer um teste de uma droga contra a Covid em pessoas doentes. O ambiente é real, condições reais. Chegar lá, testou, viu a eficácia da Coronavac é tanto. Porque pegou em um ambiente real, colocou lá, testou as pessoas vivendo no momento delas e coletou quem pegou depois da doença e quem não pegou. Quem ficou doente, quem foi internado e assim sucessivamente. E condições manipuladas. Você está no laboratório. Vamos pensar nessa mesma situação da vacina. Você faz os testes in vitro, ou seja, da droga. Ela não tinha sido aplicada ainda em ninguém. Então, você fez vários testes lá, e nem em animais, mas in vitro. Você testou lá pensar em desculpa, não na vacina em si, não pensar numa droga dessa. Uma dessas aí que está se trabalhando tanto, ivermectina, né? Os estudos que trabalharam o efeito dela antes das pessoas tomarem, era, sei lá, eles podem ter pego, né? Eu não conheço as pesquisas, pode ter pego e fez um teste in vitro, em laboratório, e aí viu que aquela substância da ivermectina diminuía a carga viral, combatia bem. Então, ele vai supor que aquilo também vai acontecer nos humanos. Sobre isso, ser certo ou não, aí tem que ver nos artigos científicos dessa turma aí, que eu não domino essa área. Percepção dos participantes. Aqui, às vezes, muitas pesquisas na área de ambientes empresariais. Você poderia classificar isso aqui. Pode ser que não seja no artigo que você está olhando. Por exemplo, aqui vamos ver a situação. Ó. Se você vai fazer uma pesquisa sobre o desempenho dos vendedores de uma loja, ali sei lá, você vai pensar assim, o desempenho dos vendedores nessas lojas aqui do centro da cidade. Se a vendedora sabe que está sendo observada e avaliada, provavelmente se ela souber que aquilo vai interferir na remuneração, no horário de trabalho e na forma como o chefe vai ver ela, é provável que ela altere o desempenho dela se ela souber que está sendo observada. Então, geralmente a pesquisa você pode classificar elas, a sua pesquisa. Não percebe o desvio nas rotinas. Então, aquela pesquisa, ela permite que ninguém consiga entender que está acontecendo. E aí você tem um ambiente mais real possível. Outra, percebe desvios, mas não sabe se está vindo daquele pesquisador que está ali. E outra, ele sabe que tem um pesquisador fazendo aquilo ali. Então, você poderia... Para que serve isso aqui? Para você mostrar depois se a sua pesquisa tem viés ou não, né? Se ela foi propícia a ter viés. O que é isso? Alguém, sabendo daquela situação, acabou respondendo sempre o que queria que fosse respondido, não o que era de verdade. Né? Então, a tarefa 2. Lê a metodologia dos artigos que cada um postou no mural aula passada e classifique a pesquisa conforme esses projetos que nós vimos nesta aula, certo? E aqui é o tipo de classificação, ok? E aí, na próxima aula, nós vamos ver esses estudos exploratórios, tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima aula. Até eu finalizar aqui a gravação.